Olá, meu nome é Daniel Octopus e eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê exatamente Hitler odiava tanto os judeus, né? De onde veio tamanho ódio visceral e patológico que teve como fim o extermínio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, primeiramente, Hitler não pode ser unicamente culpado sobre esse extermínio de judeus. Óbvio, eu quero defender Hitler, porque é conhecido, ele era um monstro, o sujeito era um genocida completo, não é mesmo? Mas, afinal de contas, não foi Hitler que escolheu os alemães, mas foram os alemães que escolheram Hitler. Então, a verdade é que Hitler, de certa forma, apenas refletiu uma mentalidade patológica de 80 milhões de alemães que, no fundo, também eram igualmente antissemitas. Mesmo porque Hitler, de sua própria mão, jamais matou o único judeu, na verdade, certo? Embora ele tenha sido, claro, um grande idealizador, o artífice, o arquiteto de toda essa ideologia macabra que era o nazismo, fato. Bom, primeiro, Hitler, ele não nasceu antissemita, certo? Ele não nasceu um monstro, basicamente, ele era uma criança comum, assim. Ele nasceu em 20 de abril de 1889, né, na Áustria, numa cidade interior da Áustria, de língua e cultura alemã. Né? A Áustria ela tem bastante influência da própria cultura alemã, né? Então, basicamente, Hitler ali, mais ou menos na sua fase adulta, no começo da sua fase adulta, quando ele era bem jovem ainda, seus pais morrem. Inclusive, aqui já tem algo bem interessante, né? Diz-se que, na verdade, quem cuidou da mãe do Hitler que atendeu ela, quando ela estava doente, né, um médico, era um judeu. Então Hitler já teria acusado, né, já teria um motivo aí para odiar os judeus, já que supostamente ele acreditaria que o médico teria falhado, não teria sido bom o suficiente, né, para cuidar de sua mãe. Então, depois os pais dele morreram, né, o pai dele era funcionário público, tinha uma relação, tinha uma situação financeira razoável, né? Daí então ele vai tentar a sorte na cidade grande, Viena, e o sonho dele era ser pintor, né? Ele realmente amava arte. E, fazendo justiça, ele realmente era um pintor razoável, ele era um bom artista até, só que realmente faltava uma técnica mais apurada para ele. Daí ele falha miseravelmente, não consegue entrar na escola de artes lá em Viena, né, capital da Áustria, e ele fica bem decepcionado, é claro, né? E dizem também, é bem provável que realmente quem reprovou ali, ele era um judeu também. Então, outro motivo para o qual ele odiasse os judeus, né? Tá, uma vez na Áustria, né? Ali na Áustria, em Viena, capital da Áustria, Viena era um lugar extremamente fascinante. Cultura, arte, música, teatros, seus prédios, arquitetura. Era uma cidade, assim, super mega cosmopolita, né? Isso é muito importante, porque tinha pessoas ali de várias nacionalidades. Tinha austríacos, alemães, eslavos, judeus também. Então, ali Hitler começa a ter esse contato, né, com o mundo, digamos assim. Ele começa a observar várias etnias, raças, culturas, e ele começa a fazer e tirar suas conclusões a partir disso, né? Veja que, bom, então vamos falar um pouco já da origem do antissemitismo de Hitler, né? Em Viena, tinha vários e vários partidos políticos nacionais, ultranacionalistas de extrema-direita ali. E é comum da cartilha, né, era comum ali em pleno século XIX, né, e século XX, final do século XIX, início do século XX, vários partidos tinham ali em sua cartilha, em seu seio, esse sentimento antissemita, né, eles pregavam abertamente o ódio aos judeus, e as razões são as mais antigas, né, do antissemitismo, como aquela ideia que o judeu ele controla o mundo, ele manipula, ele é manipulador, né? Ele tem ali as finanças, os bancos em suas mãos, a mídia. Então tem essa retórica antiga, essa mentira antiga que vai se perpetuando durante os milênios, né? Que acaba provocando esse ódio aos judeus. E Hitler, então, ele começa a ter contato com a política e tal, e ele acaba absorvendo muito dessas ideias antissemitas e raciais, que era extremamente, extremamente comum e em voga na Europa no século XIX, né, junto, claro, com o darwinismo que veio para ratificar, digamos assim, essas ideias, né, interpretadas, é claro, erroneamente, mas na luz do século XIX, final do século XIX, início do século XX, isso era algo extremamente comum. Pois bem,
Então Hitler, ele começa a apresentar seus primeiros traços de personalidade completamente antissemita, certo? E que também é muito, muito importante citar aqui nesse momento histórico, é que Hitler, ali em Viena, ele tenta vários trabalhos, e os trabalhos que ele consegue são trabalhos muito ruins, assim, os trabalhos simples. Ele trabalha em bicos ali, às vezes como servente de pedreiro, às vezes carregando mala no hotel. Então ele não tem um trabalho, um trabalho que lhe dê um bom rendimento financeiro. Então ele acaba literalmente comendo pão que o diabo amassou. Ele realmente vive uma vida muito paupérrima, né, com poucos recursos. E ele vendo ali do lado, né, o judeu rico, esbanjando poder, etc., é claro que acaba gerando um certo ressentimento, né, um certo ódio, vendo que o judeu tinha uma boa saúde financeira e ele não, né? Ele, como alemão, sangue da raça ariana, como ele mesmo pregava, e o judeu ali podendo viver muito melhor, aproveitando do melhor do que Viena e Áustria poderia oferecer. Pois bem, então, a partir de 1914, né, começa a Primeira Guerra Mundial. Hitler ele vai para a Alemanha. Ele era austríaco, mas ele acaba servindo no exército alemão. Ele luta na França, na região de Flanders, se não me engano, ali no norte da França. Daí ele acaba sendo ferido, a guerra acaba, etc. E cria-se na Alemanha a partir desse momento, né, porque a Alemanha está uma crise econômica gigante, tem o Tratado de Versalhes, Locarno, que a França e a Inglaterra basicamente cobraram como sanção uma punição muito severa, então um embargo econômico muito grande, cobraram muito dinheiro da Alemanha como reparação da guerra, né, pela destruição e mortes de ingleses e franceses. A Alemanha também perdeu muito território, perdeu para a Dinamarca, perdeu território para a França, Alsácia-Lorena, o corredor polonês. Então ela literalmente foi retalhada, né, entrecortada ali território alemão, e consequentemente muitos milhões de alemães, né, ficaram separados da própria Alemanha em função deles terem perdido muito território, né? Isso é importante salientar e ressaltar também. Então o fato é que começou a surgir ideias, então, porque aquela história, né, quando você perde, é extremamente humilhado, é mais fácil você culpar alguém do que culpar a si mesmo, né? Então a Alemanha, o povo alemão fez a mesma coisa. Já que estava na pobreza e miséria, alguém teria que ser culpado, né? Quem culpar? Simples. Por que não culpar o bode expiatório de toda a humanidade, que são os judeus, né? Judeus, comunistas ali. Então Hitler veio realmente com essa ideia e ele começou a pregar. Ele tinha, óbvio, uma grande oratória, né? Ele era um homem muito inteligente, né? E ele começou a propagar esse ódio visceral contra os judeus, né? Então, e a argumentação era simples, né? Porque basicamente quem foi responsável pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, quem estava lucrando sempre com a guerra, que são os bancos, né? E por trás dos bancos sempre tem os judeus. Então foi fácil criar esse ódio, né? Contra os judeus. Um outro motivo também muito interessante que a gente pode aprender em Mein Kampf, né? Lembrando que Mein Kampf é a autobiografia de Hitler, onde ele escreveu essa biografia em 1924, né, no período ali que ele teve preso durante 9 meses. Tá? Em 1923 ele tomou um golpe na Alemanha, né, que foi chamado Putsch de Munique, golpe da Baviera ali, e ali ele foi preso e tal, mas era para ele passar o resto da vida dele na cadeia, mas como ele tinha uma oratória, né, tão sedutora, ele conseguiu convencer os juízes que ele estava correto, né, e no final do processo os juízes até viraram ardorosos nazistas, né, tamanho era o proselitismo de Hitler. Então é fato que Hitler ficou esse tempo na prisão, ele escreveu Mein Kampf, e lá a gente pode ter uma ideia da cosmovisão, ou Weltanschauung de Hitler, né, que é o que Hitler realmente pensava. E lá a gente percebe que a principal crítica aos judeus era o que era a moral judaico, né, a moral judaico-cristã, né, que permeia a humanidade desde milênios. Que moral é essa? A moral do altruísmo, do amor próximo, da fraternidade universal. Tudo isso, evidentemente, iria contra a ideologia dele. Qual era a ideologia dele? Baseado numa ideia mais de Nietzsche, numa ideia de que você é o super-homem, você, para conseguir conquistar os seus objetivos, você deve empreender a guerra se necessária, que os fins justificam os meios, né? Uma ideia meio maquiavélica. Então Hitler odiava essa moral piedosa judaico-cristã, então ele era contra isso. Isso atrapalharia, de certa forma, a ascensão, né, do povo alemão como um povo verdadeiramente poderoso. Então esses são os principais motivos, digamos assim, historicamente. Em relação à minha teoria, eu penso que qual
qual o motivo talvez mais obscuro, digamos assim, no qual Hitler odiava os judeus, pensa da seguinte maneira. Hitler defendia o quê, né? A raça ariana, pura, certo? Os alemães, pelo fato de serem dessa raça pura, eles mereciam um lugar especial na humanidade, eles mereciam governar, certo? E, bom, os judeus, pensa, os judeus, eles têm uma tradição absolutamente milenar. Toda a genealogia judaica, ela descende de 4.000 anos atrás, começando com Abraão, né? Abraão, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, certo? Então, olha só que fantástico, né? Se Hitler pensava assim, calma lá, nós somos o povo escolhido, né? Não os judeus, que são chamados povo escolhido. Então, ele pensava assim, por que a gente tem que, como é que eu posso dizer assim, por que a gente tem que depender ou ser subserviente a um povo de uma raça inferior à nossa, né, que são os judeus. Sendo que nós somos a raça eleita. Então, no fundo, Hitler, ele odiava o fato de que os judeus, eles estavam no mundo há muito mais tempo que eles, os alemães, digamos assim. Significa que eles tinham uma tradição muito mais fixa, eles tinham leis, toda uma história, digamos assim, muito mais fascinante em alguns aspectos do que aquilo que Hitler propunha para os alemães. Então, isso, de certa forma, causava um ódio também em Hitler, né? Essa ideia de que não há espaço na Terra para dois povos escolhidos. Ou são os alemães, ou são os judeus. Então ele usou de todos esses meios macabros, empreendendo uma guerra sem igual na história da humanidade, né? 48. 50 milhões de pessoas foram mortos em 2.174 dias, né, de Segunda Guerra Mundial. Então realmente foi algo terrível, né? Mas com certeza Hitler não foi culpado por isso. Eu creio que sim, o povo alemão, pode ser chamado nazista que seja, mas ele teve culpa também, né? Tanto é que, pós Segunda Guerra Mundial, com Konrad Adenauer, né, que foi o presidente alemão pós Segunda Guerra Mundial, ele fez um acordo com o Estado judeu, recém-fundado ali pós Segunda Guerra Mundial em 48, 14 de maio de 48, e nesse acordo ficou certo que a Alemanha iria fazer uma reparação, né, pela morte desses 6 milhões de judeus, aos familiares. Então, com certeza, a parcela de culpa não recai somente sobre a cabeça do Hitler. Bom, é isso. Até mais.